Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar das linhas de tendência no Tesouro Direto, todos os títulos, todos, inclusive alguns que estão fora do hall, mas que ainda são bastante comentados porque muitos investidores têm posições importantes em carteira. Bom, começando aí o nosso assunto, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é essa oscilação espantosa que aconteceu em apenas 15 dias. Nós temos aí no dia 15 de março as taxas de fechamento dos títulos, e aqui está bem claro, né, quais são, e no dia 29 de março a abertura de taxas. E eu fiz um delta, pessoal. Fiz um delta que é o seguinte, em basis points, certo? Ou seja, um menos o outro multiplicado por 100, certo? A gente usa basis points, pontos base, para facilitar a comunicação, tá? Não é para ficar falando, é para não perder muito tempo dizendo 0,51%, a gente diz 51 pontos, 51 basis points, 51 points, mais fácil, torna a comunicação mais simples, tá? É por isso que a gente usa essa designação, certo? Então, pessoal, olha só que coisa interessantíssima. Interessantíssima que a gente está vendo aqui. Uma verdadeira aula que o mercado nos dá, certo? Que o mercado nos dá. A gente tira daqui, dessa tela, informações preciosas, pessoal. Sobre o quê? Sobre risco e marcação a mercado. É isso mesmo. Olha só. O conjunto de prefixados, minha gente, derreteu 109 points, tá? Enquanto que os IPCAs principais derreteram 59 points e os IPCAs com juros 49. Ou seja, olha só, pessoal. Então, assim, ó, traçando aí para a gente entender a questão do risco e da marcação a mercado. Quem quer especulação, gente, é prefixado. Olha aqui o que ele oscilou. Ele oscilou 109, eles oscilaram em média 109 basis points. Reparem que o que oscilou menos foi o com juros, certo? O pagamento de juros em qualquer tipo de título, pessoal, sempre suaviza a curva e a oscilação desse título. E por uma circunstância de momento, de ciclo atual, né, de inflação, de Selic, etc., problemas do mundo, problemas do Brasil, o prazo mais curto caiu mais porque tinha subido mais, né? E vejam aqui que a curva estava 15 de março quase que invertida, né? Mas o prazo intermediário cai, que é meio longo, né? 2029 caindo com relação ao prazo inicial. E no dia 29 de março a curva está normal. O prazo mais curto pagando menos, o prazo mais longo pagando mais. Tesouro IPCA principal, pessoal, já oscila muito menos, quase a metade. Por quê, minha gente? Oscila menos mostra que o título tem menos o quê? Menos risco, certo? Porque oscila menos. Os prefixados, a gente sempre falou isso no canal. Eles trazem primeiro a variação, eles trazem a variação primeiro do que os IPCAs. E dito e feito, tá aqui, ó, né? Mais de um ponto percentual, 109 basis points contra 59 dos IPCAs principais. E por que eles têm menos risco? Porque eles te protegem da inflação. Então eles oscilam menos. Fácil, pessoal. Fácil. Tá aí, ó, o mercado nos diz isso. E a gente sabe pela característica do título. E os conjuros, que é um grupo maior dentro dos IPCAs, porque nos prefixados nós só temos um. Os conjuros, então dá para fazer a média do grupo e qual surpresa? Não, nenhuma. Os tesouros IPCAs com juros têm um delta médio menor desse período aqui, de uma queda brusca, né, na taxa, e eles, então, oscilaram menos em basis points do que os IPCAs principais. Por quê? Porque eles são mais seguros ainda do que o Tesouro IPCA principal. Certo, pessoal? Olha, essa telinha aqui, certo? Parodiando aí um grande mestre brasileiro, essa telinha merece um quadro, merece ser moldurada, certo?
Se você sabe de qual é o grande mestre que eu tô falando, escreve aí nos comentários. É ele que sempre fala isso, né? Essa posição merece um quadro, merece ser emoldurada. Então, essa telinha, pessoal, de tanta informação bacana que tem, merece ser emoldurada. Bom, vamos lá então para o que eu queria mostrar para vocês. Então, entendendo bem isso aqui, todo esse derretimento de taxas que aconteceu, é que veio a pergunta e que me motivou a querer gravar esse assunto para vocês. Será que as taxas, né? Será que a tendência agora é de queda, pessoal? O que será que o que será que realmente, quando a gente coloca os dados na planilha e bota ali o computador para calcular a inclinação da reta, da reta de tendência, né, da linha de tendência, o que será que aparece, pessoal? Você não ficou curioso com isso? Eu fiquei. Vamos lá, vamos ver. Começando com o pré-25, pessoal. Então, como é que eu fiz, tá? Qual foi a metodologia que eu utilizei? A mais simples possível. Peguei todas as tabelas do Tesouro deste ano, tá? E coloquei ali, fiz o gráficozinho da taxa e mandei o programa, a planilha, montar a linha ali, certo? O computador faz isso numa fração de segundos. Eu mal terminei de selecionar, ele já mostrou a linha. Então, pessoal, pré-25. Olha ali, pessoal. Eu fiquei muito surpreso com isso. Bom, vejam que o movimento é grotesco, né? É forte aqui. Mas a tendência continua de alta. Impressionante. Eu, pelo menos, fiquei muito impressionado com isso aqui. Tá? Ou seja, a queda desses últimos 15 dias não foi suficiente, ou não se deu por tempo suficiente. Também o tempo pode ser uma variável importante aí na nossa consideração, já que a amostra é de poucos pregões, entre aspas, digamos assim. Não foi suficiente para alterar a direção da linha de tendência. Eu fiz isso alguns meses atrás, eu mostrei para vocês, certo? E continua com tendência de alta, minha gente. Então, assim, ó, quem fez a reserva de oportunidade e tá preocupado, deixei passar, não sei o que, aquela coisa. Don't worry, be happy. Prefixado 26, pessoal. Aí, ó, que tá fora do ROM, mas muita gente tem. Continua sofrendo marcação mercado, continua. Vejam só, a mesma coisa. Linha de tendência de alta, minha gente. Se a gente for perceber bem aqui, ó, esse ponto aqui, tá? Eu tenho os dados até o dia 28 aqui, certo? Então perde aí uns 2 dias com relação ao momento que você estiver vendo o vídeo, provavelmente. É mais ou menos isso aqui, ó, certo? Essa quedinha aqui, certo? Então não é lá grandes coisas. Prefixado 29, pessoal. Olha só, a amostra é extremamente curta, né? 1 mês e 1 semana só. No entanto, a linha é de alta, certo? Porque a alta é muito mais... o período de alta é muito maior do que o período de queda. Apesar da queda estar voltando para o patamar inicial do ano, nesses dados. Pré-31 com juros, tá? Pré-31, eu sei que muita gente que acompanha o canal tem esse título. Olha aí, pessoal. Tendência de alta se mantém, né? Eu não preciso detalhar muito assim os fatores que podem tensionar o mercado nos próximos meses. É só falar assim, outubro. Outubro, tá? Quem for esperto aí já entendeu. E o 33, pessoal, a amostra muito pequenininha, que nem a do 29. Isso coloca em questão, né? Isso deixa a gente bem com o pé atrás com a linha de tendência, né? Porque ela tá super alta, né? Super aguda. E a gente vê que quando a amostra é de 3 meses, não é o ângulo não é tão forte assim, mas continua com a alta ali. Então, prefixados, minha gente, é isso aí. Tendência de alta, por incrível que pareça. Vamos ver Tesouro IPCA 26, tá? Com dados de 2022. E aqui, minha gente, nós temos já
uma queda com relação, porque ele abriu o começo do ano a mais de 5% e ele está agora abaixo de 5%. Inclusive, na data que eu gravo o vídeo, ele está 4,94. Então, ou seja, ele caiu para um patamar inferior ao que abriu o ano, ó, certo? Então, mesmo assim, não muda o traçado da linha de tendência. Recapitulando, como é que a gente interpreta a linha de tendência, tá? Vamos fazer isso no IPCA 26, que é um título aí que o pessoal gosta muito. Quando a tendência é de alta, pessoal, da taxa, tá? A gente pega o gráfico de taxa, no gráfico de preço seria tudo ao contrário. Gráfico de taxa, linha de tendência de alta da taxa. Eu quero comprar na tendência, ou seja, quando está aqui, ou melhor ainda, acima da linha de tendência, certo? Se posso comprar abaixo da linha de tendência? Posso. Mas não vai ser uma compra tão boa quanto acima. Eu vou pagar mais caro aqui, certo? E se eu comprar um pouquinho abaixo, não vai ser grandes problemas, certo? Porque como a inflação está muito forte, essa linha também, ela também vai atrás do VNA se a gente for ver assim em última análise, né? Porque a gente sabe que a taxa extra do Tesouro IPCA, ela aumenta conforme o aumento da inflação, né? Bem, então essa quedinha aqui tá uma queda mais profunda, então só indica um momento de espera, talvez, tá? Para quem gosta aí de se guiar pela estatística e tal, né? Não é recomendação de investimento ou desinvestimento, mas seguindo a estatística aqui seria um bom momento de esperar, né? Esperar para ver o que vai acontecer, tá? E, bom, é isso, pessoal. Comprar na linha de tendência de alta é bom e acima da linha é o ideal. Então agora não seria um momento ideal. IPCA 35, pessoal, a mesma coisa. E a taxa ainda não está menor que o começo do ano, certo? Mas a tendência continua de alta. IPCA 45, a mesma coisa. Olha aí. E agora os IPCAs com juros. Vamos começar com o 30, porque muita gente tem posição nesse título, muita gente comprou. Vamos ver, ele começou o ano com 5,16 e está aqui nessa amostra 5,22. Está quase a mesma coisa, mas a tendência é a mesma de alta, pessoal. 32. Opa! Único título dos IPCAs que está com tendência de baixa. Mas aqui, pessoal, aqui eu tô com os dois pezinhos atrás com essa linha de tendência aqui, tá? Porque o que pode ter acontecido? Pouco tempo de amostra, um mês e uma semana, e talvez, como ele é um título mais longo, a taxa dele está atrelada às taxas dos títulos muito mais longos. Apesar dele ser um IPCA longo, vejam que ele não é tão longo assim, né? 10 anos. Alguns chamam de parte intermediária da curva. Então ele tem tendência de queda. Mas isso aqui, pessoal, eu considero curto prazo, certo? Porque a gente não tem uma ascensão tão grande, né? Como tem, por exemplo, na curva do 30, ó. Que tem aqui um período de ascensão, uma estagnação e depois uma nova ascensão, uma nova alta da taxa. Não tem nada disso na curva do 32. Ele tem uma curva assim andando de lado, com discreta alta e depois o derretimento. Então a tendência aqui é baixa. Mas vamos ver isso aqui daqui a uns 2, 3 meses, tá? A gente olha esses dados de novo e recalcula para mostrar para vocês. Mas se isso aqui se confirmar, bom, pode ser que ele seja o único a apontar isso. Se realmente as quedas continuarem, esse título talvez seja o primeiro a demonstrar isso com mais força e se acontecer, ele vai ser o grande sentinela aí, tá? 2040 com juros. Olha aí, pessoal. Queda forte, ó. Ele caiu mais do que... Não, 5,35, 5,38. Mas a tendência é alta. E o 55, a tendência é de, adivinhe, meia chance? Alta.
certo? Bom, pessoal, até porque, se vocês se lembrarem ali do gráfico do Day Futuro, que eu falo tanto, dos últimos 3 meses, ele tem um bom período andando de lado, né? Então, se isso aqui inaugurar um próximo período andando de lado, dá para entender a linha de tendência sim e concordar. Coloquei aqui, pessoal, com prazos mais longos, o Tesouro Selic, certo? Para não ficar aquela sensação de que, pô, só o 32 que deu meio fora da curva, né? Então, olha, ó, o Selic 25, ali, ó, certo? Com dados desde janeiro, tá? Olha aqui, ó, em azul a taxa real e em preto a linha de tendência, queda. Queda, não tem que duvidar, certo? A tendência da taxa do Tesouro Selic, não da taxa Selic, da taxinha extra, aquele Selic mais. É só vocês olharem aqui a escala, né? Selic mais 0,04760, certo? Essa taxinha extra, tendência de queda. E do Selic 27, pessoal, também temos dados desde janeiro. Olha aí, ó, tendência de queda. Tá com um ângulo um pouquinho menor, mas tendência de queda. Então, pessoal, queria mostrar para vocês, então, que em todos os títulos, exceto o IPCA com juros 32, a tendência continua de alta, certo? Apesar dessa expressiva queda nas taxas, e olha que não foi pouco, hein? Cair 1% nos prefixados e 0,5% nos IPCAs em 15 dias é muito, pessoal. É um movimento muito forte. Mesmo assim, isso aí, para a imensa maioria dos títulos, não foi capaz de abalar a tendência estruturada, fundamental ali que os dados não deixam de ocultar, certo? Os dados mostram que a tendência ainda é de alta e nós temos fatores que podem gerar alta esse ano ainda. Lembre-se de outubro e o que vai acontecer lá em outubro, tá? Então, pessoal, era isso por hoje. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.